Ao programar uma revisão dos conteúdos de biologia, todos os parasitismos devem ser revisados. Viroses, bacterioses, protozooses, doenças provocadas por plateumintos e nemateumintos. Então, agora a gente começa a revisão dos parasitismos. Dando início então à nossa revisão, primeiro as viroses. Vamos começar aqui com o chamado HIV, né? O HIV, que é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, e essa DST, ela vai ter como alvo, né, as células do sistema imunológico, principalmente os linfócitos T do tipo CD4. Tá? Essa célula, devemos lembrar que esse vírus é um vírus de RNA que apresenta a enzima que é a transcriptase reversa. O que ela faz, então, esse vírus ele vai se recombinar à célula hospedeira produzindo novos vírus. O próximo vírus, também o HPV, também é uma DST. Mas ele é um vírus que ataca, então, que ele parasita as células da epiderme e mucosas. Um vírus de DNA, certo? Esse vírus de DNA, então, devemos lembrar que ele, ao parasitar as células, ele provoca o que a gente conhece como o chamado câncer de colo de útero. Vamos lá? O câncer de colo de útero. A próxima virose é a gripe, né? Também um retrovírus, vírus que tem transmissão direta. Transmissão. A transmissão é direta ou indireta. Direta de pessoa para pessoa ou indireta através de objetos, por exemplo. Ele é um vírus de sistema respiratório. E é um vírus, né, dito de RNA, um vírus envelopado. Da mesma forma, lembrar que a gripe é o H5N1 que eu estou trabalhando aqui, certo? Então, esse vírus é o H5N1. Em seguida, um outro tipo de cepa de vírus da gripe, que é o H1N1. E esse vírus também é um vírus de transmissão direta ou indireta, vírus também de sistema respiratório, mais severo que a gripe comum, mas também é um vírus de RNA. O coronavírus, tão discutido, ele é um vírus também de transmissão direta, de pessoa para pessoa, ou indireta. No caso do coronavírus, devemos lembrar que toda a pessoa contaminada é agente transmissor, seja o assintomático, seja o oligossintomático ou o que apresenta os sintomas, os sintomáticos, tá? Um vírus que tem um alto poder de virulência, e aí ele é um vírus que ele ataca as mucosas dos olhos, narina e boca, tá? Vírus esse, né? Vírus envelopado. Lembre das formas de prevenção, lavar bem as mãos, usar máscara, os hábitos de higiene, certo? Então, até vou colocar aqui, ao assinalar ele, que é um vírus, né, que entra dentro do conceito de atualidades. O próximo é dengue, zika,
chikungunya. Por que que eu estou falando desses vírus agora, certo? Desta forma. Porque os três vão ter o mesmo vetor. São vírus que apresentam vetores. E o vetor para a doença é o mosquito, tá? O mosquito que é o... Aqui. O mosquito que é o Aedes. Aedes aegypti. O Aedes aegypti, certo? Ou seja, ele é o vetor da doença, certo? Uma doença, certo? Que é uma doença de sistema circulatório, né? E aí ele é um vírus também, né? Esses vírus também são de RNA. Lembra que existe a dengue clássica e a dengue hemorrágica. O próximo também é uma forma de contaminação pelo Aedes aegypti, vetor, né? Um vírus de sistema nervoso. Lembrem dos casos, né, de microcefalia, tá? Isso em crianças. Febre chikungunya também, Aedes aegypti, né, que é vetor da doença. Um vírus aqui de... que vai atacar as ele tem como característica, né, tecidos muscular e cartilaginoso, provocando inflamações e muita dor, febre alta. Se você quiser revisar também o vetor para Aedes aegypti, revise a febre amarela, certo? Que vai atacar o fígado, enfim. Tá? Daí tem a urbana e tem a selvagem. A rubéola é um vírus também de transmissão direta e indireta. Vírus de sistema respiratório. Tem que lembrar da sigla aqui, ó, que é a síndrome da rubéola congênita, quando é a mãe que transfere para o filho, certo? Mais um caso aqui a ser revisado dentro das chamadas viroses. Já o sarampo, ele é um vírus, né? Um vírus que se dá por infecção de transmissão, transmissão aérea, ou seja, do trato respiratório superior, certo? Só que aí ele pode ter condição semelhante a uma gripe comum, mas depois ele evolui, né, para erupções na pele, tá? O sarampo. Ele é um vírus, lembrando, é um vírus de RNA, mas que tem vacina para ele, tá? O grande problema é que eles podem, em crianças, né, dependendo das condições aqui, ela pode provocar lesões no tecido nervoso. E o último, a poliomielite, que é um vírus de transmissão via água e alimentos contaminados. Água e alimentos, bem como pessoas que podem estar com a doença, mas que também é assintomática, nem todos apresentam os sintomas. O detalhe aqui da poliomielite é que nas pessoas que apresentam os sintomas, ele leva a paralisia. Tá? Levam a chamada paralisia. Certo? Então essa é a nossa revisão para as viroses.
Na revisão das bacterioses, a gente começa então aqui com a chamada leptospirose, né? Um problema aí de saneamento básico provocado pela bactéria, que é a Leptospira irrigans. Essa bactéria tem como forma de transmissão animais domésticos e selvagens. Selvagens como, por exemplo, ratos, certo? Esses animais, eles eliminam a urina. Então, a bactéria presente na urina. Então, o que acontece nesse caso aqui? Essa bactéria ela entra numa forma de latência, uma forma de esporulação, e ela fica presente no solo e na água, contaminando os mesmos. A pessoa entra em contato com essa água, certo? Essa água contaminada. Existe um termo muito interessante que pode ser utilizado aqui dentro, que é a água de enchente, certo? Provocando problemas, né, após a sua incubação, tempo de incubação, dor de cabeça, dor muscular, calafrio, né, e vai afetar principalmente aqui, afeta os rins, certo? Principalmente e o fígado. Em seguida, temos aqui mais uma bacteriose, a chamada pneumonia, né? Streptococcus pneumoniae. A pneumonia, que é de transmissão, vamos lá, aqui, ó. A pneumonia, que tem uma forma, né, de contaminação, né, aérea, né? Então, transmissão aérea. Essa bactéria, que é o Streptococcus pneumoniae, o que ela provoca, né? O que ela faz? Ela invade, além de ela ela causar infecções, né, lá nos alvéolos pulmonares, ela também irá para a corrente sanguínea. Corrente sanguínea. Aí é um problema, né? Porque quando ela vai para a corrente sanguínea, ela começa a se instalar em vários órgãos, né? Ali na cavidade pleural, enfim, certo? O grande problema da pneumonia é que essa pneumonia, ela vai eliminar, a transmissão dela vai se dar através de secreção, né? Essa secreção aqui respiratória. Não é gotículas de saliva que estejam contaminadas, tá? Só que as pessoas podem transmitir isso, olha que importante, sendo elas assintomáticas. O que é um problema, né? Pois bem, ela pode provocar, além dessas pneumonias que são os problemas do trato respiratório, ainda podem provocar meningites. Em seguida, nossa próxima bactéria a ser revisada, o cólera, que é causada pelo víbrio cólera. Essa doença, o cólera, é uma doença também que se dá, né, de transmissão através transmissão de dejetos fecais. Porque ele é um parasita de trato digestório. Ao eliminar as fezes contaminadas para com a bactéria, bom, ela vai contaminar através da ingestão oral. Ela faz uma ingestão oral da água contaminada.
Opa, deixa eu só... Aí, contaminada. Certo? Então, ela libera uma toxina, né, o Vibrio cholera, que é o CTX, a pessoa ela tem um aumento da secreção, né, de cloreto de sódio, isso torna o meio hipertônico e a pessoa tem vômito e diarreia, tá? Provocando uma desidratação, certo? Lembre da desidratação. Vômito e diarreia. Opa. Tá? Tratamento hidratação e antibióticos. Próxima doença é a sífilis, né, Treponema pallidum, né, que é uma mais uma vez aqui, é uma DST, a sífilis, tá? Que se caracteriza, né, por lesões na pele e mucosa. Então, lesões na pele e mucosa. Tá? Essa doença é extremamente perigosa, né? Essas lesões aí, né? Então, ela é uma bactéria que ela tem um grande problema porque ela vai apresentar 3 estágios da contaminação. Certo? O primeiro estágio aparece logo após a contaminação, ela desaparece em alguns dias. O segundo estágio pode aparecer em 90 dias, a 6 meses, e depois ele pode aparecer depois de anos, mas daí já é um problema bem grande e o tratamento se faz com antibióticos. A nossa penúltima bacteriose a ser revisada, né, o botulinismo, e eu vou tratar ele junto com o tétano, por quê? Porque são 2 bactérias que têm o mesmo gênero, ó. Tá vendo? Pois bem, mas o botulinismo, ele se dá através da intoxicação alimentar. Já o tétano, essa bactéria, ela invade o organismo, ela entra por lesões na pele. Essas 2 bactérias, certo? Até por mordidas de animais no tétano, tá? Pode ser provocado. O que essas 2 bactérias elas fazem, certo? No botulinismo, só deixa eu lembrar um detalhe para ti na hora da tua revisão aqui, tá? Lembre de intoxicação alimentar por alimentos contaminados e mal conservados. Tá? E mal conservados. Os dois tipos de bactérias provocam paralisia. Então, olha ali, ó, paralisia, certo? Aqui também, ó, paralisia, certo? Essas paralisias, devido às toxinas, né? Essa paralisia por fortes contrações, podem provocar, então, também parada cardíaca e respiratória. Certo? Então, essa foi a nossa revisão sobre bacterioses. Revisando as protozooses, vamos iniciar com a malária provocada pelo Plasmodium. Esse organismo, o Plasmodium, ele tem um vetor para a transmissão da doença, que é o mosquito do gênero Anopheles. Então, está aqui ele, ó, o Anopheles. Anopheles. Esse Anopheles vai apresentar o Plasmodium nas glândulas salivares. Então, a gente começa aqui, ó, nas glândulas salivares. Ele vai estar na condição de esporozoito, ou seja, haploide. Ao picar a pessoa, esse esporozoito, no homem,
Ao picar o homem, ele vai para onde? Ele vai para corrente sanguínea e migra até o fígado. Lá no fígado, ele faz a passagem para merozoito. Ele evolui para a forma de merozoito. Ele rompe os hepatócitos e esses merozoitos caem na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Esses merozoitos eles vão invadir as hemácias. Lá nas hemácias, eles podem evoluir para gametócitos ou continuar na forma de merozoito. O interessante agora é que o mosquito, quando ele pica o ser humano, ele ingere essas hemácias com gametócitos, que evoluem para gametas masculinos e femininos no estômago do mosquito. Daí lá no estômago do mosquito ocorre uma fecundação. O zigoto se instala na parede do estômago. Aí ele faz uma meiose e em seguida múltiplas mitoses. Então veja o que está acontecendo aqui. Esse zigoto realizará uma meiose. Em seguida, mitoses. E aí o que ele vai formar novamente? Novos esporozoitos que rompem a parede do estômago e voltam lá para as glândulas salivares. Certo? Muito bem. Agora nós temos aqui o chamado mal de Chagas. No mal de Chagas, provocado pelo Trypanosoma cruzi, ele vai ter um vetor para a doença, que é o conhecido barbeiro. Conhecido cientificamente como Triatoma infectans, que apresenta os protozoários no seu trato digestório e ao picar o homem, ele elimina as fezes contaminadas. O homem acorda, coça o local da picada e faz com que essas fezes contendo o Trypanosoma cruzi caia na corrente sanguínea. O Trypanosoma cruzi, ele sai da sua forma com flagelo, certo? Então, na sua forma promastigota e se instala promastigota na corrente sanguínea e fica ali por mais ou menos 45 dias. Depois os sintomas desaparecem. Ele se instala, depois ele vai se instalar nos tecidos, principalmente no coração, perde o flagelo e fica na forma amastigota. Permanecendo assim anos, e esse coração pode aumentar, por exemplo, o volume e provocar uma insuficiência respiratória. Insuficiência cardíaca, perdão. Próxima doença, a leishmaniose, que a gente conhece como leishmaniose de forma tegumentar, como úlcera de Bauru, ou visceral, que é a Calazar. Então, deixa eu colocar aqui as duas delas, né? A chamada leishmaniose visceral,
visceral, né, que é calazar, ou a tegumentar, que é a chamada úlcera de Bauru. Doença transmitida pelo chamado mosquito palha ou mosquito pólvora. Tá? Que é do gênero Lutzomia. Este gênero. E é uma doença de sistema linfático, doença de sistema circulatório, tá? Vindo a se instalar nas vísceras e também na pele, tá? Então, doença de sistema circulatório e epiderme. O interessante é que o reservatório natural, eles vão relacionar com o reservatório natural da doença, certo? Pode se dar através de cães. Veja que eles vão falar sobre isso. O reservatório vai estar em cães. O último, que é o toxoplasma, ele se dá através do Toxoplasma gondii. Esse Toxoplasma gondii, ele provoca a taxomose através da ingestão de água e alimentos contaminados com cistos do toxoplasma eliminados em fezes de, olha lá, gatos. Certo? Então, os gatos são hospedeiros definitivos e nós, seres humanos, somos hospedeiros intermediários. A toxoplasmose pode provocar problemas de trato nervoso, de sistema nervoso, né, se instalando em vários órgãos, mas principalmente no tecido nervoso, causando lesões muito perigosas, tá? No ser humano ele é amastigota, ele não tem flagelo, e no mosquito ele é pró-mastigota, porque ele vai ter o flagelo. E essa é a nossa revisão de protozooses. Na nossa revisão sobre verminoses, começamos agora com os chamados plateumintos. O primeiro deles são os que provocam a esquistossomose, onde o agente etiológico é o Esquistossoma manzoni. Nesse tipo de doença, você tem que lembrar do termo chamado de lagoas de coceira. Por quê? Porque aqui existe, né, a eliminação dos ovos através das fezes da pessoa contaminada. Esses ovos na água, eles eclodem e viram uma larva chamada de miracídio, que é uma larva ciliada que vai encontrar um hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Neste caramujo se desenvolve uma segunda larva, que é a larva cercária. Essa larva cercária, agora com flagelo bifurcado, ele vai penetrar na pele do homem. Um hospedeiro definitivo. Então, o que acontece lá no sistema circulatório do homem, esta cercária aqui, ela provoca, então, sintomas nessas cercárias, ela perfura, né, os vasos sanguíneos e ela vai se instalar lá no sistema hepático, né, no sistema hepático, produzindo ovos, onde esses dois indivíduos, onde tem o macho e a fêmea, irão eliminar os seus ovos, tá? Então, ele vive em veias do fígado do homem, tá bom?
Agora, o próximo deles é a chamada teníase, certo? A teníase se dá pela contaminação, olha lá, pela ingestão de carne mal cozida. Tá? Então, o primeiro detalhe. Então, o que acontece? Vamos lembrar aqui, ó. Então, vai ter o ovo, a oncosfera e o cisticerco. E depois vai ter o adulto. Muito bem. Então, vamos colocar agora aqui as setas. Muito bem. Ao ingerir a carne mal cozida, carne de porco, tendo como característica Taenia solium, e a carne bovina, que é a Taenia saginata, o homem acaba ingerindo a larva que está no tecido muscular, que é o cisticerco. Então, o que vai acontecer no trato digestório? O homem será hospedeiro definitivo e terá teníase, a famosa solitária, onde essa larva, o cisticerco, ele se instala na parede do intestino, e aí o que acontece? Essa larva, ela desenvolve lá o escólex, certo? Que é a cabeça com as ventosas. Na Taenia saginata, na Taenia solium tem o rostro, ou a coroa de espinhos, e ele vai tendo aqui, então, os proglotes, que são proglotes hermafroditas. Aqui, então, vamos lá, o escólex, e aqui os proglotes, tá? Que são hermafroditas e podem se Deixa eu melhorar aquele meu esqueminha aqui. Que podem se autofecundar, tá? O homem vai eliminar as suas fezes, ovos e ou proglotes grávidos. O grande problema é que esses ovos podem contaminar a água. E aí o homem pode ingerir acidentalmente essa água. E aí ele pode se transformar em um hospedeiro intermediário. Ou seja, acidental. E ele terá, nesse caso, cisticircose, tá? Na cisticircose, estes cisticercos aqui vão se instalar no tecido muscular, mas principalmente no encéfalo. O último deles, a hidatidose, provocada pelo Echinococcus granulosus, tá? O que acontece é que o adulto que vive, por exemplo, no trato digestório de cães, certo? Ele elimina os ovos nas fezes, tá? E esses ovos nas fezes vão contaminar, aqui, certo? Vão contaminar o meio, tá? Eles vão contaminar o meio aqui, certo? E pode, então, contaminar aqui água e alimentos. O homem ingere essa água e esses alimentos com os ovos e acaba desenvolvendo aqui uma larva. E essa larva que vai, essa larva aqui, esses ovos, né? O que eles fazem? Eles atingem, então, vão se fixar e vão atingir vários órgãos. O grande problema é que isso pode acontecer tanto em ovelhas como no homem. O grande problema é que quando esses animais morrem, por exemplo, as ovelhas, os cães comem as vísceras. Com os cistos das larvas, certo? Esses cistos aqui são os cistos hidáticos, que podem chegar até 10 centímetros. Imagina isso lá no homem, na região do encéfalo, tá?
Então, ele tem que ser retirado esse cisto hidático e quando os cães comem esses cistos, eles se desenvolvem em adultos no trato digestório e, novamente, eliminando as suas fezes. E essa foi a nossa revisão sobre verminoses causadas por plateumintos. Chegando ao final da nossa revisão, agora a gente vai tratar das verminoses em relação aos nemateumintos, onde a primeira delas aqui é a ascaridíase provocada pelo Ascaris lumbricoides, onde a contaminação se dá através da ingestão de ovos. O que acontece é que esses ovos podem estar no alimento, na água, no solo, podem estar em diferentes meios, tá? E quando ingeridos esses ovos, eles eclodem no trato digestório, o que acontece? Ó, os ovos no estômago, eles eclodem. E o que acontece? As larvas perfuram o estômago, a parede do estômago e vão para onde? Elas vão para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, essas larvas começam a fazer uma série de mudas, porque elas vão para onde? Elas vão para o coração, elas vão para o pulmão, e aí no pulmão o corpo tenta eliminar essas larvas, e aí, provocando uma grande concentração de muco, o homem acaba ingerindo, deglutindo ele deglute aqui a larva, e essa larva é uma larva infectante, ele vai acabar deglutindo, ou seja, ele vai acabar, vou colocar melhor assim, ó, ingerindo, engolindo a larva infectante. Essa larva infectante volta para o estômago e vai para o intestino. E lá se forma um adulto que começa a produzir uma série de ovos que são eliminados junto às fezes, só que essa contaminação provoca bronquites, infecções pulmonares, nas mucosas, na traqueia, uma tosse seca, enfim, fezes com sangue, tá? Obstruindo também o trato digestório. Um simples vermífugo elimina, né, o Ascaris lumbricoides. Em seguida, temos aqui, ó, a ancilostomose. A ancilostomose, que tu pode conhecer ela como necatoriose, opilão ou amarelão, que é provocado pelo Ancylostomos duodenale ou Necatoris americanos, onde a transmissão se dá pela penetração via pele, certo? Penetração via pele dessas larvas no solo. O que acontece aqui? A prevenção. Olha, pensem na prevenção. O que a gente tem que ter como prevenção? Saneamento básico. Certo? Saneamento básico. Por quê? Porque esses ovos são eliminados nas fezes das pessoas que estão contaminadas, porque ele é um parasita de trato digestório. Quando ele penetra na pele, ele cai na corrente sanguínea e se instala no intestino produzindo novos ovos. Tá? Então ele vai ter uma série de sintomas aqui, claro,
Outra coisa importante aqui em relação à prevenção são utilização de calçados, né? Para que ele não penetre pela sola dos pés. Um detalhe interessante é que ele tem uma série de sintomas, levando a lesões da parede do intestino, a pessoa ficar pálida, pode ter uma anemia, enfim, problemas pulmonares. Para finalizar, a filariose. Essa filariose, ela é provocada pela Wucheria brancoft, mas ela tem um vetor, transmissão por um mosquito. E esse vetor é um mosquito do gênero Culex. Certo? O Culex, e ele é uma doença de sistema linfático. Ele causa obstrução do sistema linfático, né? A prevenção, olha lá que importante isso, ó. A prevenção está no controle do vetor da doença. Porque os sintomas, eles começam a dar pela obstrução desses vasos, né, onde o excesso de líquido linfático, vamos colocar aqui, ó, o excesso de líquido linfático, nos tecidos, o que pode provocar, com o tempo, a chamada elefantíase. Então essa foi a nossa revisão sobre parasitismos, uma parte extremamente importante no teu cronograma de revisão. Então valeu e até a nossa próxima aula de revisão. Tchau!